Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula sobre ciências da natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos quintos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagens, de construção, de conhecimentos, de reflexões. Chame Nezinho, vamos nessa, vamos lá pessoal. Vamos para mais um momento de estudar, refletir, aprender? Boa, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é nosso cotidiano e as propriedades dos materiais. Professor, do que é que você está falando, pelo amor de Deus? Eu nunca ouvi falar sobre isso aí, propriedade dos materiais. A gente vai então, na aula de hoje, pensar um pouquinho mais sobre isso, aprender mais um pouco sobre isso. Quem já ouviu falar, a gente vai então ampliar os conhecimentos. Combinado? Foco, atenção e vamos juntos, vamos juntas. Mas, antes de tudo, você lembra do desafio da aula passada? Lembram aí qual foi o desafio que o professor deixou para vocês? Ah, professor, eu nem assisti a aula passada. Não tem problema. Vai lá, procura a aula que está disponível, assiste a gravação, ok? E faz o desafio e compartilha para a gente. Professor, eu assisti, mas eu não lembro. Professor, eu fiz o desafio. Se você fez o desafio, manda para a gente poder compartilhar aqui a sua atividade, ou você realizando a atividade. Faz uma foto, um vídeo, enfim. Procura alguém que possa encaminhar para a gente, que a gente compartilhe aqui, ok? Mas o desafio foi... pesquise e construa uma máscara de carnaval. Falamos sobre o carnaval na aula passada. O carnaval que é essa grande festividade, esse grande momento de efervescência cultural que acontece todo ano no nosso país e no mundo todo. E aqui a gente comemora ou em fevereiro ou em março. E aí, a máscara de carnaval, que é um objeto muito comum na festividade, foi deixada aí como um desafio para você construir. Meus pequenos e pequenas na sala de aula, a gente faz, durante o período de carnaval, a gente constrói máscaras, adereços. E você, conseguiu fazer? Espero que sim, hein? Faça os desafios. Os desafios, por mais simples que pareçam, como esse, por exemplo, de construir uma máscara, ajuda você a entrar no clima do conteúdo, ajuda você a entender o conteúdo, ajuda você a se apropriar melhor do que a gente está estudando aqui nas aulas e do que você está estudando lá na sua escola, com seu professor, com a sua professora, junto com seus amigos e amigas de turma. Ok? Faça os desafios, se desafie. Se tiver um desafio que você achar muito difícil, pensa assim, eu vou fazer esse desafio e eu vou conseguir. Faça os desafios, ok? Quais são os objetivos, então, da aula de hoje, professor? Identificar e explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais, ok? A gente, claro, nós vamos ver aqui alguns exemplos de algumas situações que acontecem no dia a dia e no final eu vou deixar um desafio para vocês, tchan, 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 ok? Sobre o conteúdo da aula de hoje. O nosso dia a dia é cheio desses fenômenos que eu falei, a gente vai identificar e explorar fenômenos da vida. E o nosso dia a dia é cheio desses fenômenos. A nossa realidade, o mundo que a gente vive, está cercado de fenômenos incríveis, proporcionados pela natureza, e a gente às vezes nem se dá conta, nem percebe da riqueza, da mágica, né? Não é mágica de verdade, da mágica entre aspas, que existe ao nosso redor o tempo todo. A água que sai do seu estado líquido e se transforma em um estado gasoso, quando a gente, por exemplo, coloca ela em alta temperatura, ela ferve e evapora. Né? As águas dos rios, por exemplo, que com um calor muito forte evaporam e esse vapor vai lá para cima, forma nuvens e depois essa nuvem faz com que chova. Essa água que chove molha, ajuda a encher os rios, ajuda a regar as plantas, ajuda outros seres vivos a poder continuarem existindo e seguindo com as suas vidas. Então, no nosso dia a dia, existem diversos fenômenos diferentes. O sol, que toca na nossa pele, que aquece nossa pele, ajuda também a
a nossa vida, a existência na Terra, a ter condições adequadas para continuar existindo, para continuar havendo vida. Enfim, diversos fenômenos estão presentes no nosso dia a dia. E esses fenômenos também estão presentes em alguns materiais que a gente utiliza no dia a dia. Eu dei o exemplo da água que evapora, não é? E vira fumaça, por exemplo, quando a nossa mãe, nosso pai, se você já sabe cozinhar, está cozinhando, você já percebeu que a água na panela, quando fica muito quente, chega num estado muito alto, numa temperatura muito alta, ela evapora, né? Faz um vaporzinho dentro da panela, se ela estiver fechada sobretudo. Então, a gente vai observar alguns desses fenômenos. Existem diversos, não vai dar para explorar todos aqui, mas vamos ver alguns. Mas o que são então, professor, propriedades físicas? A gente falou, né, da propriedade física dos materiais. Para entender o que são essas propriedades, é importante que a gente pense também no que são esses materiais, o que é a matéria que ajuda com que esses materiais existam. Então, por exemplo, eu estou segurando aqui um controle, um passador de slide, e olha só que incrível. Esse passador de slide, ele tem uma placa aqui dentro, com diversos circuitos diferentes, que tem informações registradas diferentes, que permitem que, quando eu aperte aqui, olha, mesmo que isso aqui não esteja conectado à TV, não esteja conectado ao computador, permite, olha, que eu apertando, tcharam, mude alguma coisa no slide. Por quê? Existem propriedades que interagem com esse material aqui, que fazem com que isso aconteça. Propriedades físicas, propriedades, né, das matérias, das diferentes matérias. E aí, o que é a matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, existe uma matéria-prima, inclusive, que faz com que esse objeto aqui exista. O plástico, o metal. Porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características que são diferentes de outras matérias, como também pode apresentar características similares. Eu trouxe aqui alguns exemplos de características da matéria. Por exemplo, a gente pode classificá-las como a densidade, né? A gente pode classificá-las, ou seja, se é líquida, se não é, se é mais resistente, se é menos resistente. A condutibilidade térmica, matérias que conduzem calor, que conduzem um estado, que ajudam um estado na natureza a entrar em outro. Eu vou dar um exemplo, inclusive, sobre isso também. E a condutibilidade elétrica também. Existem materiais que ajudam, que são mais fáceis de conduzir eletricidade do que outros. Que materiais são esses? A gente vai ver também. Respostas a forças magnéticas, solubilidade, dentre outras. Então, por exemplo, um exemplo desses fenômenos que acontecem no nosso dia a dia e que a gente nem para perceber o quão incrível isso é. Eu trouxe um exemplo aqui da água e do óleo. Vocês já perceberam que a água e o óleo não se misturam? E por que não se misturam? Porque eles têm algumas características e propriedades diferentes. E quando a gente pensa em questão de solubilidade, eles não se dissolvem. A água e o óleo, quando interagem entre si, eles não se dissolvem um com o outro, ou seja, eles não se misturam. É diferente de, por exemplo, quando a gente coloca pó de leite, quando a gente coloca sal na água, eles se misturam porque eles têm propriedades diferentes. E aí, por exemplo, a água e o óleo, eles têm aí uma característica de solubilidade diferente. Densidade, eles se posicionam de formas diferentes. A densidade do óleo é diferente da densidade da água. E é por isso que eles não se misturam, porque cada um tem uma composição na sua matéria que se diferencia do outro e por isso não se misturam. Um outro exemplo é a de condução térmica. O que é condução térmica? É um processo de transferência de calor que ocorre principalmente nos sólidos e só acontece em meios naturais. Professor, dá um exemplo. Eu trouxe a panela, por exemplo. A panela, ela é feita de metal e o metal é um bom condutor térmico, ou seja, ele tem facilidade em conduzir a temperatura. Então, quando a gente coloca a panela no fogo, o fogo esquenta essa panela de metal e esse calor que é gerado na panela, ele é retido e ele é transmitido pela panela. É por isso que o alimento que está dentro, o que quer que esteja dentro, depois de um tempo, ele começa a esquentar também, mesmo que não esteja em contato direto com o fogo. Por quê? Porque o metal é um condutor térmico, tá?
O que mais? A nossa mão, por exemplo, quando você pode perceber que quando a maçaneta da porta, por exemplo, está muito gelada num dia frio, ou a maçaneta de uma porta de um ambiente que tem ar-condicionado, quando a gente toca com a nossa mão lá, se tiver gelado, depois de um tempo ela começa a ficar quente, porque o nosso corpo também transmite calor, né? Transmite calor, e aí isso faz com que na interação com esse objeto, já que a porta, assim como o nosso corpo, ambos são matérias sólidas, né? Acaba fazendo com que essa maçaneta que estava fria fique um pouco mais quente. Isolantes térmicos. Existem também materiais que são isolantes térmicos. Então, por exemplo, o isopor. O isopor, a panela que a gente usa para guardar alimento de plástico, eles são isolantes térmicos. O que isso significa, professor? Significa que eles têm uma maior facilidade para reter a temperatura dentro daquele ambiente, porque o isopor, ele não é um condutor térmico, ele é considerado aí um isolante térmico, assim como o plástico também é, só que o isopor, ele consegue manter a temperatura, por exemplo, por isso que as pessoas usam o isopor para guardar marmita, né, comida, porque ele consegue reter a temperatura daquela comida por muito mais tempo ali. Não é que nunca vai sair, não. Depois de um tempo vai sair, mas ele consegue manter por muito mais tempo. É igual a panela. Você esquenta a panela, né, faz a comida lá, se você deixar ela tampadinha, vai demorar, mas depois de um tempo vai esfriar aquela comida, mas demora um pouco porque a panela quente, ela vai permanecer quente por muito tempo ainda, por conta da sua facilidade de condução, que é um pouquinho diferente também aqui nesse caso. Condutores elétricos. Quais são os condutores elétricos em geral? E aí a gente tem que ter muito cuidado, tá? Em geral, são as peças de metal, como ouro, prata, alumínio e cobre. Eles são bons condutores elétricos porque eles oferecem pouca resistência à eletricidade. É por isso que, por exemplo, o cobre, né, é usado muitas vezes para fazer os fios, para diversas formas de tecnologias diferentes. É muito fácil de encontrar os cobres nos fios, né, nos postes, nas ruas, enfim. Mas existem outros condutores elétricos além dos metais, como, por exemplo, alguns minerais. O nosso corpo, o corpo humano é um condutor elétrico, é por isso que a gente toma choque quando a gente toca, se a gente tocar numa tomada, ou se tocar em algum fio que está ligado à eletricidade e ele estiver desencapado, porque o nosso corpo é condutor elétrico, e aí é importante ter muito cuidado, né? A água também, se estiver em contato com algum mineral, por exemplo, em dias de chuva, né? Chuva muito forte, aí alaga lá. Se o poste tiver com algum fio desencapado, tiver com algum vazamento elétrico e você tocar nele, você pode levar um choque muito forte. Ou se você pisar na água perto desse local, você pode tomar um choque também. E aí muito cuidado mesmo. Bom, a gente pode tratar também das questões magnéticas, né, em torno da propriedade, em torno da matéria. Existe o ímã, que ele é um corpo que possui propriedades magnéticas e ele pode ser natural ou artificial. Existe o mineral presente na natureza que tem essa propriedade magnética e ele pode também ser criado de maneira artificial. A gente até conhece, né, os ímãzinhos que eu, por exemplo, na minha infância e na minha adolescência, a gente brincava muito com ímãs, e aí isso tem até a ver com o nosso desafio hoje, que eu vou deixar aqui para ver se vocês conseguem também pensar ou descobrir formas de interagir com esse ímã, ok? Mas enfim, o ímã é um desses materiais que tem a ver com a questão das propriedades magnéticas, ou seja, faz com que os corpos se atraiam ou repelam, dependendo das polaridades. Bom, e aí eu queria saber de vocês, curtiram a aula de hoje? A gente trouxe alguns aspectos, né, bem gerais, quando a gente fala dos materiais e das características desses materiais. E é importante que a gente esteja sempre atento a que materiais são esses, a como eles interagem no meio ambiente, para que a gente possa tirar proveito desses materiais, ou seja, usá-los a nosso favor e evitar problemas, evitar alguma circunstância aí que possa trazer risco à sua saúde, que possa trazer aí algum malefício a você. Ok? Bom, e aí como eu disse, o desafio de hoje tem a ver com o ímã que vocês viram agora há pouco. Você consegue brincar com o ímã? Você já brincou com o ímã? Não, professor, eu não sei nem o que é um ímã, eu nunca nem vi um ímã. Se você nunca viu, procura, pesquisa
E aí a ideia, ó, é você tentar brincar, construir uma brincadeira com imã. Na próxima aula eu vou trazer, vou mostrar para vocês como eu brincava, inclusive na escola. Na escola a gente usava o imã, brincava muito e era muito bacana. Tinha uma forma que eu brincava que eu gostava muito, mas devem existir várias outras. E aí eu vou trazer na próxima aula para vocês esse exemplo, tá? Vou trazer 2 pedacinhos de imã e vou mostrar para vocês como é que eu brincava. Você pesquisa, pede ajuda de mamãe, de papai, pergunta se mamãe e papai costumavam também usar o imã para brincar quando eram mais novos, mais jovens, ou se sabem como fazer. Faz a brincadeira, fotografa, filma e manda pra gente. E na próxima aula eu vou trazer para vocês que brincadeira é essa que eu brincava. E aí eu vou construir direitinho, e é importante que vocês construam também, tá? Construam uma brincadeira bem legal, parem um tempinho, convida o teu primo, tua prima, teu vizinho, tua vizinha, teu colega da escola a fazer essa brincadeira e faz uma foto, filma e manda pra gente. E aí eu vou trazer para vocês aqui para brincar um pouquinho também, para mostrar para vocês. Combinado? Então eu espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? Assistam essa aula novamente se precisarem, consultem outros materiais, conversem com os colegas, façam os desafios, eles ajudam você a entender melhor o conteúdo. Combinado? E aí, olha, nos vemos em breve. Até a próxima aula e eu aguardo vocês. Tchau, tchau!